Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Como já me apresentaram, eu me chamo Renan e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os peixes da Amazônia e as mudanças climáticas, falando um pouquinho sobre os aspectos relacionados à conservação e o cultivo desses animais. Essa apresentação ela tem um breve roteiro, onde eu vou falar um pouquinho para vocês acerca do efeito estufa, o efeito dos impactos extremos, dos eventos extremos sobre a questão da nossa região aqui, a Amazônia, a dimensão do nosso bioma e a sua diversidade de peixes, e o que os peixes aqui da nossa região amazônica contam sobre as mudanças do clima. O efeito estufa, basicamente, ele acontece devido ao processo de emissão de gases que contribuem, de certa forma, com o processo de retenção de calor na superfície da Terra. Esses gases fazem esse processo de absorção de calor e parte dessa energia, quando ela é devolvida, esses gases eles acabam absorvendo e isso é convertido para a superfície do planeta Terra na forma de calor. Aí a gente precisa se perguntar, por que a gente fala tanto no CO2 quando a gente discute a questão de mudança do clima? O CO2 ele tem um tempo de residência nos compartimentos ambientais e ele tem apresentado níveis de emissão crescente e ele contribui ali com 60 até 70% desses efeitos que a gente observa relacionado às mudanças climáticas. Se vocês forem observar os relatórios que existem, por exemplo, do IPCC e de outros órgãos, o tempo que o CO2 ele passa no compartimento terrestre ou no compartimento ambiental, nessa interação que ele tem do ar com a água, por exemplo, não se estipula um tempo de residência pelo qual esse gás ele passaria. Pode durar aí até centenas de anos. De 2011 até 2020, quando a gente faz um comparativo em relação aos anos de 1850 até 1900, por exemplo, a gente teve um aumento médio na superfície da temperatura terrestre de 1,1 graus Celsius. E isso tem representado uma série de consequências para a gente que são advindas principalmente do lançamento dos combustíveis fósseis, certo? Do desmatamento, como o colega anteriormente havia falado, do uso inadequado da terra, que a gente, por meio das atividades agropecuárias, onde a gente tem, por exemplo, na tentativa de aumentar os níveis de produção, aumenta-se os níveis de desmatamento, ao invés de se procurar buscar aumentar a produtividade, e também pelo elevado nível de poluição nas diferentes escalas que nós temos produzido. Esse dado da NOAA mostra que na última adaptação que eles fizeram, a atualização que foi no dia 5 de maio, que atualmente, em abril de 2024, a gente tem aproximadamente um lançamento, uma quantidade de 426 partículas de CO2 na atmosfera, e a tendência temporal é que esses níveis de CO2 eles continuem a aumentar se a gente não desenvolver políticas que freiem, né, esse lançamento demasiado dessas quantidades de carbono. Quais são as consequências que a gente tem observado diante da ocorrência desses eventos extremos? A gente tem observado precipitações acima da média, cheias e secas mais severas, eventos de onda de calor produzidos por eventos climáticos. Professor, O aumento... Professor, Pois não. é que está tendo um probleminha que seu slide não está passando. Tem como você recarregá-lo novamente aí? Sim, tem sim. Só um minuto. Deixa eu só interromper o compartilhamento e voltar de novo. Isso. Só um minuto. Tá bom. Você sabe me informar onde foi que parou? Não, porque ficou só a principal, só a primeira que ficou, que apresentou. Pronto, aparece para vocês agora o modo de apresentação. O senhor tem que pôr em tela inteira. Tela inteira? Isso. Deixa eu interromper de novo.
Isso, agora manda apresentar. Isso. Agora aparece para vocês? Só que está aparecendo tudo. Não, volta um Só um pouquinho, sai de novo. Isso. Aí, apresentar. Pronto. Aí sobe aí, share, né? Ou compartilhar a tela. Tá aí, share. Vou ter aqui para a tela do simpósio. Isso. Compartilhar. Se o senhor tiver o senhor está no aplicativo do Zoom ou no navegador? Estou no navegador. Tá. Aí no navegador vai aparecer a tela do PowerPoint. Você vai Isso, compartilhar apareceu tela 2, tela cheia, que é a minha apresentação. Isso, aí você pega a tela cheia, né? Que tá aberta. Isso. Agora vai mudando aí pra gente ver se. Aí, agora sim. Pode mudar até onde que o senhor estava, que aí. Se você quiser retomar daí para todo mundo ver o que você está falando. Tá bom? Pronto, aparece para vocês o segundo slide. Isso, muda mais um, só para a gente tirar a dúvida aqui. Parou na de roteiro aqui. Passou o terceiro? Não passou. Falta de novo. Só que. Isso. Se o senhor quiser passar assim, nesse sentido assim, talvez que. Apareceu a vocês o terceiro slide? Ou apareceu de novo o modo aí de apresentação? Aqui está aparecendo o terceiro slide, mas com a tela toda do PowerPoint. Vamos corrigir isso aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Antes de compartilhar, faz como se fosse uma apresentação de tela cheia no seu computador, antes de compartilhar. Isso, exato, exatamente. Isso, aí você fecha novamente. Aí você sai do modo de apresentação de novo e faz o compartilhamento, só para. E aí você seleciona aí no caso tem a tela, né? Compartilhar a tela, e aí você pega só o PowerPoint. Você pega Isso, aí tá no efeito estufa. Muda aí pra gente ver. Passou? Agora passou. Agora beleza. Tá, tranquilo. Agora sim. Se quiser recomeçar para mostrar tudo do seu slide, tá bom? Sem problema, tá? Pessoal, boa tarde novamente. Desculpa pela questão do probleminha que a gente teve com a apresentação. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os peixes da Amazônia e as mudanças climáticas em aspectos relacionados à conservação e ao cultivo. Aqui tem um breve roteiro da apresentação, onde a gente vai discutir um pouquinho acerca do efeito estufa, qual é o impacto dos eventos extremos aqui para a região amazônica, a dimensão do nosso bioma e a diversidade de peixes que a gente tem aqui, e o que os peixes amazônicos falam a partir dos estudos que já foram realizados sobre a questão das mudanças do clima. O efeito estufa, ele acontece devido à emissão que a gente faz, principalmente as nossas atividades, de gases que fazem a composição do que é conhecido por aquecimento global, onde esse é um evento que naturalmente ele acontece na superfície da Terra, mas devido às nossas atividades a gente tem contribuído consideravelmente com o acúmulo desses gases. Ao ser refletida a luz do Sol, esses gases eles estão na superfície, eles acabam absorvendo parte dessa energia que ela é irradiada pelo Sol,
e isso produz o aquecimento da superfície do nosso planeta, contribuindo então para a elevação da temperatura. Mas por que a gente fala tanto na questão do CO2? O CO2 ele é um gás que ele tem um tempo de residência nos compartimentos ambientais prolongado, dura até centenas de anos, e ele apresenta níveis de emissões crescentes desde a Revolução Industrial. A gente tem dados que mostram, por exemplo, que esses níveis de emissão saíram de 195 ppm nos períodos de glaciação, certo? E isso tem contribuído, de certo, para o aumento da temperatura da superfície da Terra, que teve uma média aí aumentada de 1,1 graus Celsius entre 2011 e 2020, se comparado ao período da segunda Revolução Industrial, entre 1850 e 1900. Isso ocorre principalmente devido à contribuição dos combustíveis fósseis que a gente faz, a atividade de desmatamento, certo? Ao uso inadequado da terra pela pecuária e agropecuária e pelos diferentes tipos de poluição que a gente tem emitido para a atmosfera. Dados do Observatório Americano de Oceanografia mostram, por exemplo, que até o mês passado a gente tinha aproximadamente 426 ppm de CO2 na atmosfera e a tendência é que, ao longo do passar do tempo, o avanço do tempo, se a gente não tiver políticas que combatam a emissão desses gases, é que esses níveis de CO2 eles permaneçam a aumentar. Quais são as consequências que a gente tem desses eventos? A gente tem observado principalmente precipitações acima da média, cheias e secas mais severas, ondas de calor, incêndios e até mesmo tempestades. Tem alguns estudos recentes que já mostram, por exemplo, que aqui para a nossa região amazônica, as ondas de calor elas podem incrementar a média de temperatura local, que é por volta de 30 a 32 graus Celsius, em até 8 graus na média, prolongando, portanto, nessas situações, a sensação térmica que as pessoas poderão sentir em relação à temperatura. Quando a gente fala da Amazônia, aqui na Amazônia a gente tem basicamente um ciclo hidrológico bem definido, onde a gente apresenta 4 estações, onde a gente tem como consequência dessas 2 estações os períodos de seca, certo? E os períodos de cheia ou enchentes aqui da nossa região. Esse trabalho de Espinosa e colaboradores, ele mostra, por exemplo, que ao longo dos anos, ao longo desse último século, onde a gente observa que em 1902 a gente começou a ter as aferições dos níveis de água aqui da bacia da bacia do Rio Negro, próximo aqui à região da cidade de Manaus, por exemplo, que a amplitude com as quais os eventos climáticos extremos acontecem na nossa região, elas estão diminuindo. Em 2021, a gente teve uma cheia histórica aqui na região aqui da cidade de Manaus, onde a água no porto marcou aproximadamente 30,02 metros, aonde a cheia anterior havia marcado aproximadamente 29,97 metros. E ano passado, 2 anos depois, a gente teve também a maior seca da história registrada aqui para a nossa região, aonde o nível do rio chegou a uma média de 12,30 metros, sendo que a margem de segurança estipulada de acordo com os estudos hidrológicos que a gente tem aqui para a nossa região é que esse nível ele se torna crítico abaixo de 15,8 metros de lâmina d'água. Esse trabalho de Espinosa mostra de forma mais clara que os períodos extremos que a gente teve aqui na nossa região, então a gente teve uma seca histórica em 2005, a gente teve uma seca histórica em 2010 e a gente teve uma seca histórica em 2023. Então a gente tem um intervalo aí de 18 anos em que esses eventos eles estão acontecendo. Se a gente retorna para antes do ano 2000, por exemplo, a gente teve secas históricas em 95, 97 e 98. Quando a gente olha, por outro lado, as cheias na nossa região, a gente observa que em 2009, 2012 e no ano de 2021, nós tivemos as reportadas cheias históricas, onde os níveis do rio aproximaram-se de 30 ou bateram 30 metros de lâmina d'água aqui na nossa região. Então a gente observa, por exemplo, aqui para a região amazônica, que esses eventos considerados extremos do ponto de vista das enchentes e das cheias estão temporalmente sendo reduzidos. E a gente já tem projeções específicas desse ano, que o governo já está atuando nessa frente, com relação à questão de alguns estudos, que
Em 2024, os rios não atingiram a cota necessária que, para o período, deveriam já ter atingido, e provavelmente em 2024 a gente vai enfrentar uma seca parecida com a seca que a gente enfrentou no final do ano passado. Essas imagens mostram para a gente aqui a região aqui próxima à cidade de Manaus, no Rio Negro, onde a gente teve a descida dessas águas, certo? E a imagem aqui à esquerda de vocês mostra, por exemplo, o centro da cidade de Manaus, durante o período de cheia extrema que a gente teve. Essa região é a região do Porto de Manaus, e a água adentrou aproximadamente uns 200, 300 metros ainda aqui para essa região da esquerda. Tanto que as pessoas, para conseguirem se locomover no centro da cidade de Manaus, tiveram que, em determinados períodos do ano, usar passarelas por conta do nível da água. A Amazônia, ela é um bioma muito diverso, ela é um bioma grande, certo? Que se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com alguns países da Europa, vários países da Europa cabem dentro da região que a gente chama de Amazônia Legal aqui no Brasil, tá? Então, ela é um bioma diverso, onde a gente tem a junção de várias microbacias que formam a bacia que a gente conhece por bacia do Rio Amazonas. Quando a gente fala na diversidade dos peixes que existem, por exemplo, aqui na nossa região, só a bacia do Rio Amazonas conta com aproximadamente 2.716 espécies identificadas, contra 2.434 espécies que contabilizam todo o restante da América do Sul. Então, a riqueza e diversidade de espécies aqui na nossa região amazônica, ela é extremamente elevada. Se comparado, por exemplo, a regiões do continente inteiro africano, por exemplo, ou até mesmo da América do Norte e América Central. Então, a Amazônia apresenta uma diversidade elevada em número de espécies. Então, aqui a gente tem algumas espécies representativas aqui para vocês. A espécie de arraia de água doce, certo? O poraquê, piranha preta, o pirarucu aqui da nossa região amazônica, a piraíba, que é um peixe aqui da nossa região, um peixe migrador, um grande migrador da região amazônica, e alguns ornamentais que a gente tem aqui, como o cardinal tetra e o acará. Tá? Importante eu destacar para vocês que a Amazônia, além de possuir uma diversidade de espécies de peixes, ela também apresenta diferentes tipos de água, certo? E que esses tipos de água apresentam, devido às suas características físicas e químicas, a possibilidade de dar sustentação à existência de inúmeras espécies de peixes. Sendo que a gente tem nas águas brancas do Rio Solimões, por exemplo, aproximadamente 2.500 espécies, nas águas do Rio Negro, aproximadamente mais de 1.000 espécies, e na água do Rio Tapajós, que é um rio de água clara, aproximadamente mais de 500 espécies de peixes aqui na nossa região. Chama atenção também que esses diferentes tipos de água, eles apresentam características físico-químicas que naturalmente representam um desafio para as espécies que vivem aqui na nossa região. E essas espécies que vivem, por exemplo, aqui na nossa região, precisam apresentar um repertório de respostas para conseguirem lidar, certo, com cada tipo de característica de água que a gente tem aqui na Amazônia. Por exemplo, esses peixes, ao longo do dia, podem apresentar migração lateral para dentro das áreas de igapós ou várzeas para se alimentarem e durante a noite saem por conta dos processos de oxigenação, certo? Aqui na Amazônia é muito comum nós termos eventos de hipóxia diários e sazonais também na água, onde esses níveis de oxigênio eles podem baixar para menos de 1 miligrama por litro, por exemplo. E esses animais eles precisam apresentar adaptações que variam desde morfológicas até adaptações fisiológicas e bioquímicas. Aqui vocês podem observar nessa imagem uma projeção do lábio do tambaqui para que ele consiga performar um comportamento que é o que a gente chama de respiração na superfície aquática, onde ele vem até a superfície da água que está em contato com o ar que apresenta uma concentração maior de oxigênio e ele vai raspando a superfície, direcionando, portanto, essas águas para a sua brânquia, uma água mais oxigenada que lhe garante permanecer, portanto, nesses ambientes. Por exemplo, o Astronotus ocellatus, que é um peixe que tem aqui na nossa região, diante das situações de hipóxia, ele aumenta, certo? Ele faz a remodelagem das suas brânquias para que ele consiga assegurar o seu processo osmorregulatório e também
fazendo com que esse animal consiga respirar. Além disso, esses animais eles apresentam ajustes bioquímicos que vão desde a expressão de diferentes subunidades de hemoglobina que a gente tem, que são moduladas aqui na Amazônia, como alguns estudos mostram, por questões como oxigênio, temperatura e o pH, e a modulação da afinidade que a hemoglobina vai ter para o transporte de oxigênio ali na corrente sanguínea dos fosfatos intra-eritrocitários. Quando a gente fala de mudança climática aqui para a Amazônia, naturalmente, para as espécies que vivem aqui na nossa região, apesar da diversidade, ela é um ambiente naturalmente desafiador. Então, as mudanças do clima trazem para a nossa região, portanto, águas mais quentes, certo? Os pHs aqui das nossas águas, principalmente do Rio Negro, giram em torno de 3,5 a 4,5 pH das águas aqui dessa região. Essas águas elas tenderão a se tornar mais ácidas e, naturalmente, por conta do processo de aquecimento, a solubilidade do oxigênio reduz e essas águas tenderão a ter uma concentração menor de oxigênio. Em 2021, Barbarossa e colaboradores publicaram esse estudo falando um pouquinho sobre as ameaças do aquecimento global, principalmente aos peixes de água doce, certo? Então, eventos como a desoxigenação das águas, redução de pH e aumento de temperatura, que são amplamente discutidos, para os animais que vivem principalmente na água marinha, também têm repercussão sobre os animais que vivem em água doce, aonde esse processo de aquecimento ele pode gerar mudança nos padrões de migração, nos padrões de reprodução e também de redução do tamanho corporal. Sendo que ele destaca dentro desse trabalho um tópico aos peixes amazônicos, onde ele diz que a principal ameaça a esses animais, tendo esses animais a possibilidade ou não de dispersão ao longo da bacia ou de migração para outras regiões, é a possibilidade desses animais entrarem em colapso das suas populações. Peixes, eles são animais que, em sua maioria, são pecilotérmicos. Eles não regulam a sua temperatura corporal, que ela acaba acompanhando, portanto, a temperatura que o ambiente oferece a estes indivíduos. No entanto, é preciso destacar que essa característica faz com que esses animais consigam desempenhar todas as suas atividades, alimentação, locomoção, reprodução, dentro daquilo que nós vamos chamar de curva de performance térmica, certo? A curva de performance térmica, ela é um indicador para a gente de temperaturas mínimas e de temperaturas máximas e de temperaturas que nós vamos considerar dentro de um determinado intervalo como ótimas a esses animais, aonde eles conseguirão desempenhar sem prejuízo das outras funções fisiológicas que esses animais têm, todas as suas atividades diárias e sazonais. Então, por exemplo, esses animais, se estiverem em condições consideradas inadequadas, vão exibir um repertório de respostas que, dentro do processo da biologia térmica, que é um dos tópicos que a gente estuda, a gente vai conseguir analisar, portanto, qual é o comportamento desses animais diante das alterações ambientais às quais eles estejam passando. O que os peixes da Amazônia, então, nos contam sobre essa questão das mudanças do clima? A gente tem esse trabalho publicado pelo Dr. Derek Campos em 2018, que fala que os peixes, a depender da família em que eles estejam distribuídos, apresentam tolerância térmica reduzida, certo? Então, peixes da família Caracidae, por exemplo, se comparado a peixes da família Ciclide, apresentam uma tolerância térmica crítica reduzida se comparada, portanto, aos animais que fazem parte das famílias dos ciclídeos. Os carás, por exemplo, nessa família. Tá? Então, por apresentarem uma tolerância térmica reduzida e a depender do papel que esses indivíduos eles apresentam, por exemplo, para as comunidades que dependem da pesca, por exemplo, de animais ornamentais, ou ainda de populações que dependam desses animais para a sua sobrevivência do ponto de vista alimentar, a gente pode dizer a vocês que os peixes que vivem aqui na nossa região amazônica, por exemplo, se comparados a animais que são de outras regiões, que eles têm uma tolerância térmica reduzida e eles vivem já próximo das temperaturas máximas que eles são capazes, portanto, de suportar. Esse outro trabalho, produzido também pelo Dr. Derek, mostra, por exemplo,
que a exposição de animais aos cenários climáticos, por exemplo, ao cenário atual e ao cenário drástico previsto pelo IPCC, aumenta os níveis de consumo de oxigênio, só que a gente vai relembrar lá atrás, que eu mostrei para vocês, que a tendência é que essas águas hipóxicas que a gente já tem na nossa região amazônica tendam a acentuar os efeitos, portanto, que as mudanças do clima terão sobre os nossos animais. Então, em cenários drásticos, se consome mais oxigênio e esses animais tendem também a apresentar uma reduzida taxa de sobrevivência diante do tempo de exposição que esses animais eles sofrem. O trabalho da doutora Ellen Jung mostra para a gente também, por exemplo, que os peixes aqui da nossa região amazônica, em cenários de aquecimento, na medida em que essa temperatura ela aumente, o nível de variação de tolerância das espécies, ele é apontado como uma resposta plástica, uma resposta fenotípica de cada grupo, e a relação que esse grupo tem com o seu ambiente, o ambiente onde ele está presente, mas a tolerância à hipóxia, que são níveis reduzidos de oxigênio na água, eles vão diminuir com exposições térmicas, tanto agudas quanto de longo prazo. Então, esse estudo mostra para a gente que em cenários de aquecimento, por exemplo, algumas espécies elas não serão capazes de tolerar os efeitos que são produzidos naturalmente pelos processos relacionados à hipóxia. Do ponto de vista da reprodução, o Dr. Jonatas Castro ele investigou, por exemplo, quais eram os efeitos que a temperatura, o pH e a hipóxia tinham, por exemplo, sobre as células reprodutivas do tambaqui. O trabalho do Dr. Jonatas mostra para a gente que o tempo de motilidade e a taxa de motilidade dos espermatozoides do tambaqui, na medida em que a temperatura aumenta, esses eventos eles se tornam reduzidos, o que, de certa forma, em cenários, tanto na natureza quanto em cultivo, onde a gente não tenha um certo controle sobre a questão da temperatura, que as taxas reprodutivas dessa espécie elas podem ser afetadas diante da exposição a temperaturas elevadas. Esse estudo ele fez in vitro, mas ele também realizou um outro estudo aonde ele fez uma exposição in vivo a alta temperatura, certo, de matrizes de tambaqui a 29 e a 35 graus Celsius. E ele observou que após 10 dias de exposição das matrizes a 35 graus Celsius, a viabilidade das células espermáticas ela é reduzida em até 60%. Então, isso mostra, por exemplo, que manter estes animais em cenários onde as temperaturas elas sejam elevadas, que esses animais eles tendam a apresentar o comprometimento do seu processo reprodutivo. No ano de 2022, como a gente tem uma certa dificuldade em encontrar estudos que falem sobre a questão da biologia térmica, tanto do ponto de vista da conservação dos animais ali em ambiente natural, quanto de vista, tanto do ponto de vista dos animais quando eles estão cultivados, eu realizei um levantamento da literatura existente ali no período, e a gente conseguiu fazer uma observação em um trabalho que a gente intitulou de Biologia Térmica do Tambaqui. Tá? Então, a gente observou inicialmente que, com os dados que a gente tinha, que o tambaqui ele conseguia performar bem, por exemplo, suas taxas de crescimento entre 25 e 32 graus Celsius, certo? E que temperaturas abaixo de 25 graus Celsius reduzem, por exemplo, o consumo de alimento desse animal, ele não consegue reproduzir e metabolicamente ele se torna restrito a partir desta temperatura. A partir de 23 graus Celsius, por exemplo, a taxa de alimentação desses animais ela já se torna reduzida, se comparada até mesmo a 25 graus Celsius, e esses animais, em temperaturas de aproximadamente 15 graus Celsius, eles acabam tendo alta taxa de mortalidade, o que é considerado, por exemplo, um impeditivo para que esse animal seja criado em sistemas abertos na região sul, o que é suprido, de certa forma, pela criação em estufas. Temperaturas acima de 32 graus Celsius já poderiam comprometer, portanto, de acordo com os estudos que foram realizados, a atividade osmorregulatória desse animal, afetando o rim, afetando o fígado, o crescimento, a reprodução e o metabolismo. E o tambaqui ele encontra a sua temperatura crítica máxima ao redor de 42,9 graus Celsius.
Isso aqui foi um estudo que a gente fez na literatura e a gente, com base nesses dados, eu acabei desenvolvendo a minha tese de doutoramento. Num dos capítulos da minha tese de doutoramento, eu fiz uma exposição do tambaqui às temperaturas ambientais do período em que eu realizei esse experimento, que foi em 2022, certo? E fixei 3 temperaturas, 31, 34 e 37 graus Celsius. Então, a gente conseguiu observar que o tambaqui ele consegue crescer bem até 34 graus Celsius, mantendo, portanto, as suas taxas de crescimento específico elevadas, se comparado a animais que estão em temperatura ambiental ou animais que foram criados em 37 graus Celsius, que apresentaram a redução tanto do seu ganho de massa quanto da sua taxa de crescimento específico. A conversão, nesse sentido, que é o indicador para a gente de que esse animal está conseguindo comer e crescer bem, e esse indicador para a gente, quanto menor ele é melhor, certo? Mostra que também nestas temperaturas a gente encontra as melhores taxas de conversão de alimento para esses animais. E que a gente observa, portanto, a piora de animais que são criados na temperatura ambiental, certo? E também na temperatura de 37 graus Celsius. E a eficiência proteica, que é a quantidade de proteína que esse animal ingere por grama de ração, por quantidade de alimento que a gente oferta, também é mantida nessas mesmas condições, indicando para a gente, portanto, que até 34 graus Celsius o tambaqui ele consegue crescer, o que contrapõe o dado anteriormente que eu publiquei, que era de 32 graus Celsius. Então, a partir dessa temperatura de 34, a gente já não recomenda mais a criação dessa espécie devido à perda da sua eficiência de alimento e à redução das suas taxas de crescimento. Chamou atenção ao fato de que os animais em 37 graus Celsius eles não cresceram, certo? Esses animais eles acabaram não crescendo e quando a gente retirou o fígado, a gente observou que esses animais eles estavam com alteração na coloração do seu fígado. Então, eu peguei este material e a gente acabou adicionando aí mais um capítulo na minha tese de doutoramento, que é um trabalho que já está em revisão no Journal of Thermobiology, que a gente mostra que a temperatura ela consegue alterar o status oxidativo e antioxidante do tambaqui e induz danos celulares também nesta espécie. Então, a gente observa que em 37 graus Celsius, a quantidade de danos no fígado desse animal ela é elevada, certo? E provavelmente por conta de necrose, como vocês podem ver onde eu estou apontando aqui com o marcador na figurinha F, que esses animais eles perdem a sua capacidade antioxidante por conta da destruição das células existentes no fígado desse animal. Então, a gente tem um sistema antioxidante que ele é enzimático, ele também é não enzimático, certo? Aqui eu trouxe 2 enzimas do sistema antioxidante enzimático para vocês, que é a SOD, certo? E a outra enzima, que é a catalase, que a atividade dessas enzimas em 37 graus Celsius, ela torna-se reduzida, indicando para a gente, portanto, que estes animais eles perdem a sua capacidade antioxidante quando eles são expostos a temperaturas mais altas devido ao comprometimento, certo? Que a excessiva necessidade que esse animal tem de lidar com a temperatura produz sobre o seu fígado. Aqui a gente tem uma imagem de um fígado íntegro desses animais, na letra A, certo? Aqui a gente começa a observar focos de vacuolização no fígado desse animal e focos também de infiltração leucocitária para dentro dessas regiões. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, certo? E a gente apresenta com elevadas temperaturas também a dilatação dos sinusoides. Chamou atenção ao fato aqui nessa lâmina, como vocês podem ver, está apontadinho pela seta, que a gente tem a deposição de grânulos de hemosiderina. A hemosiderina ela é uma proteína que ela é um indicador para a gente da decomposição da hemoglobina e a deposição delas em órgão onde a gente teve a mortalidade de células sanguíneas por conta do processo de irrigação. Então, esses animais, eles não comem, esses animais, eles não crescem, e esses animais, eles acabam se tornando, portanto, anêmicos, o que indica para a gente que temperaturas de 37 graus Celsius são extremamente comprometedoras, portanto, para a saúde. Vale destacar para vocês aqui, por exemplo, que na nossa região amazônica, a gente tem temperaturas médias nas águas do cultivo que podem atingir até 35, 36 graus Celsius, a depender da profundidade do sistema. Certo? Então, é comum a gente visitar fazendas de piscicultura aqui na região
e detectar águas nessas temperaturas de 35, 36 graus Celsius, que estão próximas, por exemplo, ao nível de temperatura que eu acabei testando. Aqui no INPA, onde eu realizo meu estágio pós-doutoral, a gente tem o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT Adapta, certo? Desde o ano de 2009 até este ano, a gente ainda tem o funcionamento desse INCT, onde a gente tem salas climáticas que elas simulam para a gente, certo, as condições de temperatura, CO2 e umidade que são previstas pelo painel intergovernamental para as mudanças do clima, com relação às alterações climáticas que a gente espera ter até 2050, 2071, 2081 e o ano de 2100. Então, a gente tem 4 salas parecidas a essas salas aqui onde a colega está trabalhando, certo? Que captam, por exemplo, lá no cenário atual, a gente tem na floresta sensores que vão captar essas condições de temperatura, CO2 e umidade, vão transferir a estas salas, certo? Transferem a painéis e equipamentos que fazem o acondicionamento dessas 4 salas para a gente. Aqui a gente tem o painel onde essa temperatura, esses níveis de CO2 são controlados de acordo com as projeções do IPCC, certo? E esses painéis transferem para dentro dessas salas as condições que são previstas daqui até o ano de 2100. Recentemente, a doutora Samara ela publicou um trabalho onde ela avaliou o efeito de misturas de agrotóxicos, que é muito comum a gente encontrar isso aqui nas águas da região amazônica, certo? De mistura de alguns agrotóxicos, sobre a questão da saúde do tambaqui. Ela misturou 2 inseticidas, um fungicida e um herbicida em concentrações ambientalmente relevantes, certo? E ela observou que esses animais têm a danificação do seu tecido do fígado, certo? Com aumento da dilatação dos sinusoides, aumento nas taxas de vacuolização desses citoplasma, das células do fígado desses animais, e o aumento, portanto, também dos focos de necrose. Além disso, o trabalho realizado pelo José Fernando mostra para a gente que a exposição do tambaqui, que a exposição do pirarucu, que é uma espécie que pode, aqui na nossa região amazônica, crescer entre 10 a 12 quilos durante um ano de cultivo, e quando esses animais eles entram em contato dentro desses cenários climáticos com concentrações de amônia, só a presença da amônia consegue, portanto, reduzir a massa corporal desses animais, certo? E a mudança para o cenário climático também reduz o nível de crescimento desses animais. Como consequência desse processo, esses animais eles têm tanto a redução, certo, do seu consumo de alimento, quanto a piora do seu processo de conversão alimentar, principalmente nos cenários onde esses animais eles contam com a presença de amônia. Isso é extremamente prejudicial, por exemplo, a estes organismos, exatamente porque o custo final de produção desses animais ele se torna elevado, e no mercado nacional vocês podem encontrar, por exemplo, postas e filés de pirarucu sendo comercializados entre 50 e 60 reais o quilo, certo? Além disso, a exposição desses animais aos cenários de mudança do clima impactam diretamente o processo de osmorregulação do pirarucu, aonde esses ambientes com concentrações de amônia, aqui o José Fernando testou 50% da CL50 de amônia para o pirarucu, esses animais têm impactado a atividade da hidrogênio ATPase, que é uma enzima que está envolvida no processo de excreção da amônia e o processo de captação de sódio para que esse animal consiga, portanto, manter ali o seu balanço osmorregulatório e as suas funções fisiológicas funcionando de maneira adequada. Esse trabalho mostra, a partir dos dados publicados pela doutora Jaqueline, que a exposição desses animais, tanto com baixo nível de parasitismo, tanto com alto nível de parasitismo, que a gente tem a elevação, certo, quando esses animais eles são expostos a cenários de mudanças climáticas. Ou seja, a gente tem um aumento do parasitismo quando esses animais são expostos aos cenários considerados extremos para as mudanças do clima, e em contrapartida, a gente tem a redução da capacidade anti-inflamatória que esses animais teriam de responder, por exemplo, diante das infecções parasitárias que
seriam apresentadas por esses animais. Aqui, especificamente nesse estudo, a doutora Jaqueline avaliou o efeito do parasitismo produzido por monogênias, que são parasitos branquiais que a gente encontra também no tambaqui e algumas outras espécies. A gente tem também um trabalho publicado pela doutora Alzira Oliveira, certo? Onde ela avaliou a criação do tambaqui dentro desses cenários por 150 dias, e a gente observou ao final que esses animais eles conseguem manter suas taxas de crescimento, mesmo no cenário considerado no cenário intermediário e no cenário extremo, às custas de que esses animais eles precisarão, dentro desses cenários, comer mais, certo? E, como resultado final, a gente tem a perda da conversão de alimento. Ou seja, em um cenário de mudança do clima, o tambaqui, para manter as taxas, se comparado aos níveis atuais que a gente tem de crescimento no cenário atual, esses animais eles precisarão comer mais, mas também terão piorada a sua taxa de conversão alimentar, o que do ponto de vista produtivo é prejudicial, porque o produtor vai gastar com seus custos de produção e, consequentemente, o consumidor final lá na ponta vai acabar pagando um pouco mais por estes pescados. A gente tem também esse trabalho que está publicado pelo Dr. Ivan Guidini, que é um palestrante de amanhã, certo? Onde o Dr. Ivan Guidini avaliou o efeito dos cenários climáticos sobre o crescimento de larvas e o desenvolvimento esqueletal desses animais. E ele observou que em cenários de altas emissões de gás carbônico e elevadas temperaturas, que esses animais eles poderão ter até 40% do tamanho dos lotes afetados por anomalias esqueléticas como lordose, certo? Como cifose e também como escoliose. Então, esse trabalho mostra que, na medida em que os níveis de emissão de CO2 e o aumento da temperatura contribuem para essa questão da mudança do clima, desde as fases iniciais, esses animais vão apresentar anomalias que poderão comprometer a sua taxa de crescimento final e o seu desenvolvimento dentro dos sistemas de cultivo. A gente tem algumas considerações finais e algumas mensagens. Os peixes aqui da nossa região amazônica, eles vivem próximos às temperaturas máximas que eles suportam. Então, a gente tem espécies que vivem em temperaturas médias de água de 32, 33 graus Celsius e que tem uma CTmax de aproximadamente 40 graus Celsius. A CTmax seria aquela temperatura crítica máxima que o animal suportaria em condições extremas. A gente tem uma janela aí aproximada de 8 graus Celsius. Se comparado a algumas espécies marinhas e espécies das regiões polares, por exemplo, a tolerância das espécies de peixes que a gente tem aqui na nossa região amazônica ela é extremamente reduzida. Em cenários de mudanças climáticas, esses animais eles perdem a eficiência do seu alimento e eles vão ter que comer mais para conseguir manter as suas taxas de crescimento. As mudanças do clima alteram os processos osmorregulatórios de peixes amazônicos. A tolerância aos níveis baixos de oxigênio ou mesmo a hipóxia, ela vai ser comprometida nesses ambientes. Vale a pena lembrar que aqui na Amazônia já é natural que a gente tenha nas nossas águas níveis reduzidos de oxigênio na água e ambientes considerados muito quentes para esses animais resultam em maior taxa de mortalidade, aumentam os níveis de estresse desses animais e as anormalidades, tanto celulares quanto anormalidades esqueléticas que esses animais eles possam apresentar. Então, a gente não tem, de certa forma, como fazer uma generalização para os peixes amazônicos, visto que o número de espécies que a gente já conseguiu estudar é um conjunto de espécies reduzidas, mas que tem apresentado um padrão de resposta muito similar. A gente precisa ampliar, portanto, o número de espécies que a gente estuda aqui na nossa região para que a gente consiga avaliar esses efeitos com mais clareza e que a gente consiga construir correlações a partir dos papéis que essas espécies desempenham ali no seu ambiente e as implicações que isso pode ter, por exemplo, do ponto de vista também produtivo, que são questões que nós estamos estudando. Então, como foco principal aqui para a nossa região, a gente precisa aumentar esse processo de estudo dessas espécies e a gente consegue isso com a questão da capacitação de pessoal para trabalhar aqui na Amazônia, visto as fortes adaptações e as diferentes adaptações
que as nossas espécies elas apresentam aqui na nossa região. A gente trabalha aqui na equipe que é liderada pelos doutores Adalberto Luiz Val, certo? Pela doutora Vera Val, que está aqui na foto, e pela Maria de Nazaré Paula da Silva, que são os nossos líderes aqui no laboratório, com os quais a gente trabalha no INCT Adapta. Como a gente não faz pesquisa sozinho, a gente tem a contribuição de várias instituições, como o INPA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, o CNPq e a CAPES, que são os financiadores de todos esses estudos que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? Muito obrigado. Aqui vocês encontram o meu contato de e-mail e o meu contato telefônico também.